Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. É muito importante que você, se não assistiu aos outros vídeos, procure aqui no canal na playlist Devocionais. Você vai encontrar devocionais em Gênesis e vai encontrar todos os capítulos que já falamos até agora. E hoje, dando continuidade aos devocionais, nós vamos falar sobre o capítulo 13 de Gênesis. E vamos falar sobre o erro de Abraão ou a consequência do erro de Abraão. O Abrão, pessoal, foi um homem extraordinário, a gente sabe disso. Nós sabemos que ele foi e é o pai da fé. Sabemos que ele fez coisas extraordinárias e ao longo dos capítulos em Gênesis vamos ver isso, vamos relembrar e vamos também tomar conhecimento de algumas coisas. Porém, como todo ser humano que tem erros, acertos, erra, falha, tropeça, o Abrão também errou, também falhou, também tropeçou. E o erro dele, na sua chamada, foi ter obedecido a Deus pela metade. Eu vou te explicar. Quando Deus fez a chamada para o Abrão, Deus falou para ele, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em uma outra versão está escrito, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. O Abraão, ele vai obedecer. Nós inclusive vimos no outro vídeo que ele foi radical mesmo. Ele obedeceu, ele deixou muitas coisas para trás. Porém, meu amigo, minha amiga, ele vai obedecer a Deus até um certo ponto, porque ele vai levar consigo o seu sobrinho. E sobrinho é parente. O que Deus tinha falado, eu vou ler aqui contigo já. Para ele sair da sua terra e também do meio dos seus parentes. Ele vai obedecer até um certo ponto. Ele vai largar tudo, vai deixar tudo para trás e vai obedecer, porém, até um certo ponto. Eu quero te mostrar aqui o que está escrito em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler aqui o versículo 1. Gênesis 12, versículo 1 está escrito assim. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 5, pessoal, está escrito assim. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então veja só, o Abrão ele vai até obedecer. Vai ou não vai? Vai, está escrito que ele vai sair da terra mesmo, ele vai fazer aquilo que Deus falou para ele fazer, porém até um certo ponto, porque ele vai levar consigo o seu parente. Está compreendendo isso, meu amigo? Está compreendendo isso, minha amiga? O que implica ele ter levado consigo o seu parente? Porque Deus falou, olha, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que implica? Implica em ele ter obedecido a Deus pela metade e aqui já existe um grande problema. Tem pessoas que até obedecem a Deus em algumas partes. Tem pessoas que obedecem a Deus em alguns momentos, em alguns assuntos, mas quando o assunto é algo que toca mesmo uma pessoa, muitas vezes ela tem a sua própria atitude, a sua própria consciência, o seu próprio eu como Deus da sua vida. E é aí que ela erra, porque ela acaba colocando a sua vontade na frente até da vontade de Deus. E quando isso acontece, meu amigo, quando isso acontece, minha amiga, a pessoa sofre consequências. E sofre consequências mesmo, muitas vezes logo depois daquele momento da escolha, muitas vezes depois de um tempo, mas na maioria das vezes, se não todas, a consequência, uma hora, ela acaba chegando. E para o Abrão, ela chegou. Vai chegar um momento em que o Abrão vai ser tão próspero, e o Ló também, que os pastores do gado de Abrão, da mesma maneira, os pastores do gado de Ló, eles vão entrar em contenda, isso vai gerar uma confusão. Vamos ver aqui no capítulo 13 agora? Esta é a consequência, pessoal, de nós obedecermos a Deus até um certo ponto. Vai comigo para o capítulo 13 de Gênesis. Gênesis capítulo 13, eu vou ler aqui do versículo 7 até o versículo 13, tá bom? Está escrito assim. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos.
Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então vamos entender isso, pessoal. O Abrão, ele vai cometer o erro de levar o Ló consigo. Este foi, podemos dizer que um grande erro dele. E num certo momento, os pastores de Ló, aqueles que serviam a Ló, eles vão começar a brigar com os pastores de Abraão. Ou seja, pessoal, quando nós não seguimos completamente a direção de Deus, a orientação de Deus, em algum momento, alguma coisa vai dar errado. Em algum momento as coisas não vão acontecer como nós esperamos. Em algum momento as coisas podem sair do trilho. O Abrão, ele foi um homem sensacional. Ele obedeceu a Deus. Ele tem grandes testemunhos na palavra. Porém, ele também, neste momento aqui, obedeceu ao Senhor pela metade, até um certo ponto. Eu quero te fazer essa pergunta neste devocional, porque o devocional é para a gente refletir mesmo. Será que você tem obedecido a Deus pela metade, meu amigo? Será que você tem obedecido a Deus pela metade, minha amiga? Será que você tem obedecido a Deus em algumas partes aqui da palavra, mas em outras partes você finge que não é com você? Por exemplo, você até obedece a Deus com relação a entregar sua vida para Jesus. Você obedeceu. E se você não obedeceu ainda, você precisa fazer isso. Mas você não obedece a Deus no sentido de se batizar nas águas depois de adulto. Você sabe que precisa obedecer a Deus com relação a algum tipo de pecado. Abandonar o erro, abandonar o pecado. Deus já vem falando isso com você. Porém, você, quando alguém fala contigo, olha, você precisa perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe, perdoar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, perdoar aquela pessoa que te feriu, você não obedece a Deus. Está compreendendo isso? Você pode até mesmo orar e pedir uma direção a Deus, e Deus pode te dar a direção. Mas você pode obedecer até um certo ponto, e por você não obedecer completamente, você pode enfrentar consequências. Está entendendo isso? Não obedeça a Deus pela metade, meu amigo. Não obedeça a Deus pela metade, minha amiga. Obedeça a Deus como Ele quer que você obedeça, por inteiro, por completo. Fique com essa palavra no seu coração. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, deixe o seu like, comente aqui abaixo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!